E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos dar continuidade aqui à nossa curiosidade sobre esse mundo maia, sobre as estruturas de Calakmul. Mas antes disso, eu queria deixar claro para vocês o seguinte: a nossa intenção aqui é passar informações e também curiosidades sobre o mundo maia. E também estimular a curiosidade de vocês. Pesquise, procurem saber mais. É fascinante esse mundo maia. Mas se por acaso você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pergunte para a gente, nós vamos ter o maior prazer de responder. Se nós fôssemos passar para vocês tudo o que sabemos sobre o mundo maia, ficaríamos horas e horas aqui falando. E cá entre nós isso seria maçante. Tanto de Calakmul, como também de Tikal, como eu já falei. Algumas informações não foram passadas para vocês, não por negligência ou esquecimento. É que senão os vídeos ficariam imensos, né? É isso aí. Vamos falar de Calakmul agora. Está vendo esse mapa aqui atrás? Esse mapa foi fornecido pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México, que mostra toda a estrutura de Calakmul. E esses que estão marcados em vermelho, se você lembrar, que é a estrutura 1, 2 e 3, nós já falamos no vídeo passado, já apresentei para vocês. Hoje, nós vamos falar esses que estão em amarelo, que é a estrutura 4, estrutura 6, a Acrópole Chiquinahab e também mais alguma coisa que vocês vão ficar surpresos em saber. Tá ok? Vamos lá. E tem esse que está marcado em azul, são as acrópolis. A grande acrópole e a pequena acrópole de Calakmul. Que, como eu já expliquei, a acrópole é um conjunto de edificações construídas ao longo do tempo no mundo maia. Tinha palácios, tinha área comercial, tinha área administrativa, várias outras edificações foram ao longo do tempo construídas ali. Então eu vou deixar para vocês essa curiosidade, mas se vocês quiserem saber alguma coisa é só perguntar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre as estruturas de Calakmul. Vamos falar da estrutura 4 e 6, que foram um conjunto astronômico dos maias. Ela, durante o período pré-clássico, ela era usada para rastrear o nascer do sol no solstício de verão e alguns eventos de equinócio, e no solstício de inverno também. E outros propósitos astronômicos e cerimoniais, eles faziam cerimônias ali também. E a estrutura 6, como eu já falei, era um observatório celeste que tinha uma plataforma de observação de fenômenos celestiais. Já a estrutura 4, que é um conjunto de estruturas, que é formada pela estrutura 4A, 4B e 4C, que são templos de avistamento. A estrutura 4A marcava o ponto do nascer do sol no solstício de verão. Olha, louco, né? A estrutura 4B, que inclusive ela é maior, ela tem 2 andares, ela marcava o nascer do sol no equinócio. E também foram encontrados 6 túmulos ali. E a estrutura 4C marcava o ponto do solstício de inverno. E nesse complexo foram encontradas várias estelas cruciais para que os arqueólogos entendessem a astronomia e a religião maia. Aí vamos para a Acrópole Chiquinahab, que fica do outro lado da cidade. E ela ganhou destaque em 2004, durante uma pesquisa arqueológica. No edifício 1 da Acrópole, foram descobertas uma grande subestrutura no seu interior, que consiste em um edifício de
12 metros de altura, um edifício piramidal de 12 metros de altura, completamente coberto por pinturas e pinturas murais retratando o cotidiano, e cuja construção é estimada de 650 a 700 depois de Cristo. E o mais incrível foi notar que os construtores, na época, tiveram o cuidado de cobrir as pinturas com barro antes de construir sobre elas, garantindo a sua preservação, que foram reveladas só agora, 1.400 anos depois. Outro destaque em Calakmul são as estelas. Calakmul é conhecido pelo grande número de estelas, são 166 até agora. As estelas são grandes lajes de calcário esculpidas que retratam os reis maias e também os eventos importantes da cidade. E com essas estelas, através das estelas, os arqueólogos conseguiram entender um pouco mais sobre a complexa sociedade maia que viveu ali em Calakmul. Um outro feito notável dos maias foi que em Calakmul existem várias estradas extensas, não é pequenas não. O termo maia para essas vias são saseb, que significa estrada branca. Por quê? Porque elas eram cobertas por uma espessa camada de reboco branco, que refletia a luz, tornando-as mais visíveis durante a noite. Vai vendo, cara, os caras pensavam. E algumas dessas superestradas chegavam a 40 metros de largura. E elas se elevavam até 5 metros do solo. E algumas com 45 ou 48 quilômetros de extensão. E não eram utilizadas para veículos ou animais de carga. Eram para as pessoas, para interação, comunicação, deslocamento de pessoas entre os diversos assentamentos maias e também para outras cidades. Outra incrível façanha dos maias foram os reservatórios e canais de água. Existem 5 reservatórios principais, incluindo o maior do mundo maia, em Calakmul, que mede de 242 metros a 212 metros. E esse reservatório é conhecido, é abastecido por um pequeno rio sazonal, que na época das chuvas abastece esse reservatório, que inclusive até hoje é utilizado pelos arqueólogos que estudam Calakmul. Muito louco, né? E foram identificados 13 reservatórios em Calakmul. E a capacidade combinada de todos esses reservatórios chega a 200 mil metros cúbicos de água. Sabe o que é isso? Daria para abastecer de 50 a 100 mil pessoas. Isso não existindo evidências que eles usavam para irrigação, era só para consumo. É fascinante esse Bando Maia. Espero que vocês tenham gostado como eu gosto, porque os maias marcaram uma época aqui nas Américas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar sua pergunta aí, a gente vai ter o prazer de responder. Deixe seu like, aperta o coraçãozinho, tá ok? Até a próxima.